Salve, skatista! Tudo bem? Bem-vindos ao canal do Psicologia Radical. Aqui é Alberto, psicólogo do esporte e skatista, e continuando a nossa série de vídeos falando com pessoas que trabalham com skate de alguma forma, né? Hoje eu tenho muita satisfação em trazer um convidado. Esse convidado é o Ricardo Brasília, lá da Arca CT, né? E já para a gente começar, Brasília, conta um pouco aí, brevemente, quem você é e o que você faz. Então, não vou falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei qual horário que vocês estão assistindo aí, né? Mas sejam bem-vindos aí. É um prazer estar aqui presente, junto com o Alberto aí no canal. E me apresentar, eu sou um skatista, acho que o primeiro ponto é esse, né? Sou um skatista. Me profissionalizei em 2012 pela Drop Dead Santa Cruz. Nesse meio tempo de correria de estudo, trabalho e como skatista também, vou tirar esse fone aqui porque eu consigo ouvir minha voz também. Uhum. Acabei fazendo educação física e hoje sou profissional de educação física, atuo como treinador aqui no Centro de Treinamento da Arca. E basicamente esse sou um skatista aí que realmente mergulhei no esporte, mergulhei como atleta também, vivi também muito e vivo o lifestyle do skate, que foi o que primeiramente me atraiu. E aí vi que aquele ali era o meu caminho e comecei a entrar nele de forma um pouco mais profissional, tanto nessa parte como atleta e também como a parte de... A gente usa os dois termos, né? Skatista profissional e profissional do skate, vamos dizer, né? Então, atuo nessas duas áreas aí. Ainda ando de skate, participo de campeonatos. O último agora foi o STU. Aí, por conta da pandemia, agora deu uma paralisada. Continuo mantendo os meus treinos aqui no CT e dando as aulas e os treinamentos aqui na estrutura. Legal. Bacana, né? Que você está ativo nos dois aí. Vira e mexe, eu vejo alguma imagem tua, algum vídeo mandando manobra, e sim, tá com as manobras no pé pra caramba. E, cara, antes da gente ir para essa parte mais específica, resume aí um pouco, né? Ou traz aí pra gente o que você entende que são os pontos principais da tua caminhada enquanto skatista, isso antes da faculdade? Aham. Você diz assim no sentido do quais foram os marcos, o que fez a diferença para mim? Como que seria assim a pergunta assim? Você pergunta em relação a o que foi o diferencial para me tornar um atleta profissional, ou de uma forma geral como skatista, as coisas que me marcaram? Eu acho que esse modo como você colocou vale abordar os dois, né? Porque tem ali na caminhada do skatista, tem a questão do ser skatista, do lifestyle e tudo mais, porém, tem também a questão de pequenas coisas que vão marcando e meio que vão direcionando essa caminhada, né? Então, por mim, pode abordar os dois aí, que eu acho que vai ser bem completo. Maravilha. Como eu falei, eu comecei pelo lifestyle, não vou dizer porque eu não conhecia o lifestyle elite, né? Eu comecei porque eu achei o esporte bonito. Eu vi uns caras andando assim, eu morava num prédio no quarto andar, e na frente tinha um banquinho de praça, e eu vi os caras dando tipo um nose frente. Perguntei assim, nossa, como é que eu consigo deslizar só com a pontinha do skate naquele banco? Como é que ele faz aquilo ali? E aí eu vi ele dando uns giros, assim, que era um flip de front na época. Eu lembro até hoje, porque hoje eu sei o nome das manobras, né? Mas ficou a imagem na minha cabeça e eu sei qual era a manobra que o cara tava tentando na época lá. E foi um nose grind, um flip de front e um T-slide. E aí eu olhei assim, caraca, velho, que coisa irada, né? Tipo, naquela época eu só jogava futebol, eu fazia escolinha e tal. E aí eu falei, nossa, que esporte diferente, coisa diferente e tal. Me atraiu bem mais, assim, né? Eu achava o futebol, de certa forma, monótono, mas o que me fazia jogar futebol eram os meus amigos.
né? Os meus amigos jogavam e eu jogava, mas eu não tinha outra opção porque eu não conhecia o skate ainda, né? E aí o que me atraiu foi isso, foi ver as possibilidades que o skate traz para você conseguir se expressar como skatista, né? Como pessoa, na verdade, porque como skatista eu não sabia na época, mas eu vi que eu tinha uma forma de ser mais eu através daquele esporte do que jogando futebol. Talvez porque eu não tivesse tanto talento no futebol, e aí eu vi que no skate eu também não sabia se eu tento, mas eu vi que era uma coisa que talvez eu pudesse ter ser mais eu ali, né? E aí, pô, peguei o skate emprestado de um colega e eles me falaram, isso aqui é o olho e tal. Aí fui tentando. Como eu já praticava atletismo na época, eu estudei no colégio militar, eu praticava atletismo, eu já tinha um condicionamento físico legal, assim. Então, eu jogava futebol e tal. Então, quando eu entendi como que fazia a mecânica do olho, eu vou te dizer que, tipo, quase que no primeiro dia eu já conseguia bater a manobra, entendeu? Ela só não subia tanto, mas já funcionava, já batia o teio, já dava uma arrastadinha na lixa, já tirava um pouquinho das rodas do chão. Então, isso aí os meus amigos, nossa, mas como é que tu já conseguiu fazer isso? Daí, tipo, eu me senti o rei do esporte, né? Porque no futebol todo mundo se atravessava na minha frente, reclamava de mim. Eu fazia o gol, o pessoal reclamava. Eu passava a bola, o pessoal reclamava. Então, pô, aí quando os caras falaram assim, pô, mas como é que tu conseguiu já fazer isso já no primeiro dia e tal? Eu falei, opa, acho que esse é o meu esporte. E aí foi assim que aconteceu, né? Aí me atraiu o skate. Aí a partir dali comecei a incomodar o meu pai. Falar, ó, pai, comprou um skate pra mim e tal. E era perto do Natal. Aí então, ele comprou um skate pra mim, velho. E aí dali em diante, nunca mais, velho. Nunca mais mesmo. Acho que futebol só num churrasquinho assim, só para bater uma bolinha, porque não tinha um chão liso para eu andar. Daí eu bati uma bolinha com os amigos ali. Mas depois dali nunca parei com skate e esse foi o esporte que eu adotei para minha vida. Até hoje levo e pretendo levar até o caixão. Se eu... a pessoa que vai me enterrar vai botar um skate junto comigo ali e espero viver bastante tempo aí e com skate, né? E quem sabe aí no céu também poder ter isso daí junto comigo, né? Vai saber como é que é lá, né? Mas poder levar isso junto, porque é um esporte super legal. E aí, a partir dali, eu comecei a fazer amizades, e as amizades me fizeram ver que, além daquilo, tinha muito mais coisa dentro do skate. E isso foi muito bom, porque eu me encontrava com os meus amigos e amigos de tudo quanto é região da cidade, tudo no mesmo local, que era o Setor Bancário Sul, lá em Brasília. E lá era o point, né? Lá era o lugar, assim. E lá era a minha segunda casa. Eu chegava do colégio, eu acordava às 5h30 da manhã para ir para o colégio militar, saía do colégio. Cara, a primeira coisa que eu fazia era ver se tinha alguma coisa muito importante para fazer do colégio. Se eu não tinha, cara, eu pegava o skate e vazava para o setor bancário. E eu lembro que eu andava a Brasília inteira de skate. Brasília inteira, de asa a asa, assim. E sempre se encontrando lá no bancário, procurando pico. Eu tinha um mapa dos picos lá, né? Então foi isso que me atraiu no skate. Depois eu vi que eu tinha a possibilidade de seguir, né, nesse esporte, porque eu comecei a correr alguns campeonatos lá. Tinha uns campeonatos, era campeonatos assim distantes, né? Eu tive inclusive que fazer uma viagem para Minas Gerais para competir e tinha alguns em bairros bem distantes assim de Brasília, tipo Braslândia, Ceilândia. O cara tinha que pegar 2 horas de ônibus e eu ia, tá ligado? Então eu gostava muito. E não era fácil, porque muitas vezes, pô, você ficava lá no sol quente, torrando, e meu pai se perguntava assim, por que tu tá fazendo isso, tá ligado? Por que tu tá aí se enfiando nesses bairros, nessas quebradas, e andando de skate, nossa, e suando, e levando na canela, e se machucando? Eu falei, talvez porque eu gosto, né? Talvez porque eu me encontrei nisso daqui. E aí comecei a me destacar, de certa forma, não tanto em campeonatos, mas muito mais na rua. Meu skate foi formado na rua, né, no setor bancário e nas ruas de Brasília. E a partir dali eu comecei a me destacar como um streeteiro nato, assim, de rua mesmo. E comecei a ganhar campeonatos com formato de rua, no caso a base das ruas, né, que era promovido pelo Simplesmente.
então, pelo João, né? E esses campeonatos mais com cara de rua, o Humilde aqui de Blumenau, tinha vários campeonatos assim, mais com característica de rua mesmo, picnic table, coisas assim, eu conseguia me destacar muito, assim, porque minhas manobras eram altas, né? Brasília a gente não tinha muita pista, a gente tinha que ir muito longe para ir para uma pista. Então, os campeonatos de pistinha eu não ganhava muito não me dava muito bem não. Nessa época, o Bochecha, né, o Felipe Gustavo, ele já se destacava nos campeonatos de pista, ele tinha muita facilidade em rampa. Eu lembro dos flip grind dele, em fanbox, as paradinhas assim, e eu tinha super dificuldade em rampa, mas nos campeonatos de rua eu conseguia me destacar, né? E eu segui por esse caminho. Aí depois que eu me mudei para Florianópolis, que eu comecei a andar mais em rampa, em pista, em transição, e ter algum resultado em campeonatos que envolviam mais a pista, né? E aí consegui me destacar. Quantos anos você se mudou? Eu me mudei para cá foi em 2002. Eu tô com 36. Faz um tempinho já aí. Faz quantos anos? A gente está em 2021, quase 22. Bastante tempo. E aí eu saí de lá exatamente por falta de oportunidade como skatista. Falta de oportunidade como skatista. Lá não tinha federação, não tinha evento recorrente, né, regular. Meu primeiro patrocínio foi lá, de um skate shop, a Rage Skate Shop. E aí todos os campeonatos que eu tinha que viajar. Eu lembro as dificuldades que eu passava, miojinho na mochila e dormir em rodoviária, dormir às vezes em hotelzinho assim, bem 5 pila, tá ligado? Nem considero hotel. Era mais uma ajuda assim pra galera que tava quebrado aí tipo, tu ficava ali num local ali, num quartinho qualquer, com a galera tudo mutuada ali. E aí, com essas dificuldades, o meu pai, como ele é militar, ele se muda direto. Eu fiquei insistindo, né, pai? Vamos para Santa Catarina, vamos para Florianópolis e tal. Tá no meio de Curitiba e Porto Alegre, os dois grandes polos do skate. Eu começava a cozinhar a cabeça do meu pai. E ele já tinha uma coisa para cá também que ele curtia. Se mudou. Cheguei aqui, não tinha nada, praticamente pista, sem Florianópolis, né? Mas já tinha uma pistinha outra assim mais antiga, não tinha federação também, só tinha associação. Daí eu fundei a Federação Catarinense de Skate e comecei a promover eventos. Tudo que eu estou fazendo hoje na Arca, eu meio que comecei a fazer pela federação, porque eu queria fazer meio que uma parada para todos, assim, né? E aí eu meio que encontrei um pouco de dificuldade para conseguir realizar as coisas, porque envolvia muitas pessoas com interesses diferentes. E aí que veio a ideia da Arca, né? Eu já estava estudando educação física, que também abriu muito a minha cabeça. E antes deste ponto de você começar a se envolver com a Arca, o que virou a chavinha fazer essa transição de skatista para um skatista estudante universitário? Skatista profissional de um profissional de skate, né? Então, foi a pressão do pai. A pressão do pai. A pressão do pai falar assim, pô, filho, como é que você vai viver 100% disso? Vai que tu quebra um joelho, tu tem que ter um plano B, aquela coisa de pai, né? E eu estudava, como eu falei, no colégio militar, ele queria que eu fosse militar, e na hora da prova eu desisti, porque eu falei, não é o que eu quero, eu vou ficar 4 anos internado no exército e não vou poder andar de skate. Isso que me impediu de ser militar, né? Eu gostaria também na época, mas o skate ele meio que roubou esse sonho de ser militar e o sonho se tornou ser skatista. Só que ele falou, não, beleza, então tu não quer, não sei o quê. Então, mas pelo menos tu vai ter que ter um plano B, vai ter que estudar, vai ter que fazer uma faculdade, alguma coisa. E aí eu tentei arquitetura, tentei desenho industrial, foi essas duas que eu tentei, aí não consegui passar, não sei porquê, acho que ele não era para ser mesmo. E aí passei em educação física. E aí, cara, me encontrei na educação física, porque eu comecei a entender sobre o corpo, né, o funcionamento do corpo, a preparação física, a fisiologia, o treinamento, tudo aquilo que envolvia. Eu comecei a me questionar sobre o skate e esse outro universo, né, do treinamento. E aí eu comecei a ver, poxa, a galera do skate precisa saber disso.
o skate está muito atrasado em relação a isso, em relação a essa parte de uma preparação física específica, né? Até hoje a gente vê assim a galera se preparando fisicamente de uma forma muito genérica, não tão específica para o esporte, uma forma muito global, né? É interessante trabalhar o global, mas eu acho que a gente tem que começar, principalmente atleta de alto rendimento, a especificar mais o treinamento para você otimizar o teu tempo. Querendo ou não, você tem que passar mais tempo andando de skate também. O skate ele já exige essa repetição, essa dedicação grande, né? Você passa muito tempo em cima do skate. E aí, se você se desgasta muito com coisas que você não vai utilizar na modalidade, você está gastando uma energia que não precisaria. Você poderia estar dedicando isso a uma manobra ou a uma preparação física mais efetiva, né? Acho que... essas coisas... porque eu tenho pensado muito nisso também. E acho que, de certa forma, um dos caminhos é este mesmo que você tem feito, no sentido de entender a parte mais específica, né? Porque este geral que a gente fala são mais adaptações de protocolos de treinamentos, de atividades semelhantes. Exatamente. Né? E para ir especificando mais, é isso que você faz aí na Arca, né? Suas pesquisas e, de certa forma, levar para o ambiente acadêmico também estudos que comecem a direcionar ainda mais o skate. É verdade. E aí é o lance do alongamento, aquecimento, que o skatista não faz, né? Tipo, não fazia pelo menos, agora já está fazendo bem mais. Hoje em dia tem a galera que está procurando personal. E eu vi a galera, né, nos vídeos da Thrasher lá tomando a cachaça, ia lá e pulava o escadão com o corpo frio, né? Mas isso acaba não tendo uma longevidade, né? Se você for pensar isso a longo prazo, daqui a pouco o skatista some do nada, você não sabe por quê. É porque realmente o cara não consegue mais andar de skate, né? E o cara sumiu da cena, né? Porque não se cuidou, não se preparou. Mas hoje em dia o skatista está bem mais consciente, está se preparando, está buscando orientação, né? Está buscando profissionais. E era essa informação que eu queria trazer na época. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender isso e ver que eu poderia fazer a diferença, né? E foi bem na transição, foi tudo acontecendo ao mesmo tempo. O lance de ser atleta profissional, faculdade, trabalhar, e eu criando consciência da situação. E aí eu entrei em xeque, né? Porque eu falei assim, vou para os Estados Unidos, vou correr tampa, vou seguir o meu caminho como skatista profissional, ou vou fazer a diferença aqui no Brasil, tentar agregar valor de alguma forma para os skates daqui. E eu vi que, querendo ou não, por mais que meu pai não me apoiasse muito no skate no primeiro momento, porque ele achava que era uma brincadeira e tal, eu vi que, mesmo assim, eu ainda tinha informação, eu ainda tinha condições de viajar, condições de comprar uma peça ou outra ali. E muitos amigos meus paravam de estudar, paravam de fazer tudo para andar de skate, para viver esse sonho que eles viam nos vídeos, né? Aí eu vi muitos amigos meus se perderem no meio do caminho, se revoltarem com isso porque não conseguiram. Isso, de certa forma, foi me deixando angustiado, porque eu via assim, beleza, vou seguir o meu caminho, vou fazer o meu, e daqui vai continuar secando gelo, vai continuar vivendo uma coisa que é só para alguns que têm condição. Isso foi me incomodando de uma certa forma, e eu falei, eu tenho essa informação. Se eu for para lá, eu vou estar meio que sendo um egoísta, alguma coisa do tipo, né? Ou deixando algo que eu poderia contribuir de lado, né? Então, eu me senti incomodado a ficar, né? E decidi, eu optei em tentar conciliar as duas coisas por aqui. E aí comecei a empreender. Eu fiz a ação, vi que eu tive dificuldade de avançar com alguns trabalhos que eu acreditava que seria bom para o skate, e aí fundei a Arca, que realmente foi uma forma que eu encontrei de conseguir tirar as ideias da minha cabeça e executar, porque, querendo ou não, como empreendedor, você tem um pouco mais de liberdade de tomar decisão, de agir, né? E aí foi nessa que eu entrei no empreendedorismo, meio que de paraquedas. Nunca pensei que eu fosse ser um empreendedor ou ter um comércio ou ter uma pista. Nunca pensei nisso, nunca. Eu gostaria muito, assim, no primeiro momento, ser skatista profissional e depois que conhecer educação física, ser um treinador de outros skates, né?
ajudar outros skatistas a alcançarem isso. Aí, no meio do caminho, isso foi acontecendo. Fui vendo outros centros de treinamento de outros esportes e, pô, tem que ter um de skate. E aí conheci lá o Woodward, daí eu vi que tinha um pouco desse conceito, mas era muito mais uma colônia de férias, não tinha muito lance do centro de treinamento mesmo. E aí eu falei, vou fundar um centro de treinamento. E aí, nessa época, eu dava aula em pista pública e comecei a dar aula numa pista privada, que era a Trio Skate Park aqui, né? E aí, na época, os sócios daqui, eles meio que, depois de 1 ano e meio, eles estavam querendo meio que se desfazer do negócio. E eu assumi aqui, né? Dei um peitaço eu digo porque eu não ganhava nem R$ 1.000 por mês na época e assumi um negócio que eu tinha que girar de 10 a 15 mil por mês para manter aberto, né? Um galpão. Que é esse espaço que está aqui, né? Uhum. Então, mas de certa forma, apesar de todo o medo, eu me parava, porque eu já dava em colégios, em pista pública, eu já tinha feito alguns obstáculos, caixotinho, rampinha reta para andar lá em Brasília, então isso foi me preparando para quando chegou a oportunidade eu estar pronto para abraçar, né? E abracei com coragem. Eu tenho até um vídeo que eu falava lá na pista da Trindade. Eu secava a pista 3 vezes por dia para poder dar aula. E aí eu tenho um vídeo lá na Trindade, eu secando a pista. Eu secava 3 vezes por dia para dar aula, cara, às vezes, por causa da chuva, né? Eu falando, um dia eu vou ter um galpão em São José. Eu gravando eu mesmo, né, de manhã, 6 da manhã, para dar aula às 8. E secando a pista, porque eu sabia que demorava um monte. E eu falando, cara, vou ter um galpão em São José e vai ser assim, assim, assado. Um dia eu vou estar falando isso num telão e tal, centro de treinamento. Cara, deu, acho que não sei se uns 3 anos depois, velho, aconteceu isso, né? Rolou aqui a oportunidade e deu certo. Tem esse vídeo guardado até hoje. Então as coisas meio que foram caminhando para esse lado, cara, e eu comecei a conciliar as duas coisas. Ajudar os skatistas aqui. Tenho levado a minha carreira como skatista profissional, sempre que eu posso eu estou andando de skate, estou indo lá para o STU. Para mim é difícil conciliar as duas coisas, porque eu tenho uma certa sobrecarga de trabalho aqui do CT, o CT exige, né, uma estrutura. Uhum. E ando hoje em dia muito pouco de skate, mas consigo manter o meu nível e de vez em quando está dando uma progredida, assim, né, evoluir algumas manobras. Mas é um processo, eu vejo que é um processo. Eu fiz uma escolha também de dedicar a minha vida a isso para auxiliar outros skatistas. Então eu comecei a entender que é assim, eu tenho que realmente distribuir a minha energia para as duas atividades. Hoje a principal é o centro de treinamento. E como skatista eu estou levando no banho-maria como eu posso. Se chegar um dado momento que aqui começar a andar com as próprias pernas, eu vou voltar ao ritmo, né? Talvez não consiga estar no hip lá do toque, mas a gente vai estar lá presente, representando, andando de skate. Eu acho que é isso que mais vale, né? Cada um tem uma caminhada e uma história. Boa, boa. Bacana, Brasília. E, cara, indo para uma questão mais específica, né? Então, tem a parte da tua formação que é voltada para o treinamento físico, né? Desenvolver questões específicas do skate. E também tem a parte relacionada à gestão esportiva, né? Que também é ensinada na Faculdade de Educação Física, né? Como é que é o seu dia a dia na parte da gestão esportiva aí na Arca? Então, a gestão esportiva, hoje eu dedico uma parte do meu tempo para as aulas de iniciação, que vamos dizer que basicamente a maior parte é iniciação aqui, né? Galera que quer aprender a andar de skate. Então, a gente tem programa de escolinha de skate. O nosso programa inteiro é o Jornada do Skatista. Inclusive, é um treinamento online que a gente está trazendo, né, para esse meio online. A gente já faz ele aqui no presencial, que são as etapas dessa jornada, né, de uma pessoa que começa a andar de skate, dá os primeiros passos, as primeiras remadas,
E aí depois ela vai migrando conforme o interesse e a dedicação dela. Então, a gente tem o programa, ele é formado de escola de skate, aperfeiçoamento técnico, que é onde é aquele cara que já anda, mas ele quer melhorar algumas manobras, lapidar elas, né? Desbloquear algumas que não. A etapa depois do aperfeiçoamento técnico é o alto rendimento, que é onde a gente já começa a incluir preparação física, algumas estratégias de competição, de campeonato, administração do treino, né, planejamento de treino. A gente faz o plano de treino dele anual, tal. A gente já faz toda a parte tática. Entra também a parte de psicologia, só que a gente não tem esse profissional aqui no CT ainda, né? Até por isso que a gente tem se conhecido, né, Alberto, para trabalhar isso em parceria no meio online, pelo menos. E porque a gente vê que é uma área super importante. Até no meu estudo lá de TCC, eu caracterizei a parte técnica e psicológica meio que parelha, assim, ó. Porque até na prática aqui eu vejo que tem pessoas que têm uma técnica muito boa, mas o psicológico não está bem desenvolvido para a modalidade, e a técnica é comprometida porque o psicológico não está legal, né? Porque o cara não tem uma visão legal sobre a manobra ou sobre o obstáculo, ele dificulta as coisas em vez de simplificar, e isso trava ele na técnica. Então, qual que seria mais importante, a técnica ou o psicológico, né? E eu vejo pessoas que não têm uma técnica tão boa, mas o psicológico é muito bom, ele enxerga o corrimão como algo simples e, pô, não vou me machucar, não vou cair e tal. E o cara, mesmo com a técnica ruim, vai lá, bota a manobra para cima e acerta. E isso para um campeonato faz toda a diferença, porque você tem que acertar, né? E aí, no meu estudo, eu caracterizei isso. Hoje em dia, eu vejo que também o físico está entrando muito, porque o nível está subindo, e se você não tem uma preparação física também, você não aguenta um final de semana de campeonato, você fica moído mesmo. Então, você tem que conciliar aí, tem a parte tática também e nutricional que a gente envolve, e nutricional, e a parte também de fisioterapia ali, que seria a parte de lesão, mas aí é pós, né, depois se machucar. Mas o psicológico, então, é fundamental, assim, é um dos principais que eu acho que um skatista precisa prestar atenção, né? E hoje aqui eu distribuo o programa dessa forma, né? E aí depois do alto rendimento tem o Pro Skater, que aí seria quase que uma mentoria treinador skatista, entendeu? Aí é uma coisa muito mais específica. Vai afunilando, né? Porque vai ficando menos skatistas mesmo que tem esse interesse, então eu consigo dar um atendimento mais personalizado para ele. Bom, o programa é composto dessa forma. Eu distribuo o meu tempo hoje nas aulas de iniciação e uma parte do meu tempo muito menor para o alto rendimento, porque é um grupo menor de skatistas. Hoje a gente treina o Luiz Neto, né, que é um skatista aí bastante conhecido já, compete na Europa, Estados Unidos, Brasil, participa da STU também, se profissionalizou esse ano. E ele tem bastante destaque. E o Lucas Rafael, que é um skatista amador, também está evoluindo muito. É um skatista de Lages, que veio morar aqui para Floripa, exatamente para estar presente aqui no CT. E hoje é um grande parceiro nosso aqui, a gente está fazendo um trabalho bem legal. E os skatistas de base, né, que a gente está ajudando aqui também, skatistas iniciantes e tal. Então, meu tempo hoje, na gestão do esporte, da modalidade, é essa. Como empreendedor, gestão de negócio, daí o meu tempo é bem consumido, porque tem várias frentes aqui, né? Tem a loja, tem a parte de lanchonete, tem a própria pista em si, a estrutura, tem toda a parte contábil, tecnologia, site, essas coisas, né? Contrato e pá. E isso eu tenho que me envolver em tudo. Então, como empreendedor, o meu tempo é muito mais consumido do que até como treinador, né? Então, por isso que hoje eu vejo a estrutura como algo que exige o envolvimento de muitas pessoas. Não dá para trabalhar de forma enxuta com uma estrutura. Você tem que ter outros profissionais envolvidos. E esse é o meu objetivo aqui. Cada vez mais especializar o trabalho. É o meu trabalho, o trabalho das pessoas que estão envolvidas aqui, né? E distribuir isso, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é algo grande. Então, você tem como fazer com que várias pessoas coloquem seus talentos aqui dentro dessa estrutura, né?
e desse trabalho. Então, Bem basicamente, legal. é assim que eu divido o meu tempo. Boa, bacana. Gostei, porque assim, o modo como você traz mostra que, pô, o profissional de educação física, ele pode atuar no treino, né? Mas conforme a coisa vai ficando mais específica, é porque vai ficando mais exigente de alguma forma, né? Então você Exatamente. descreveu aí várias etapas de como pode trabalhar o educador físico na categoria de base ou na iniciação esportiva, né? Que pode se tornar categoria de base, que começa ali para o amador, aí tem os profissionais de modo geral que buscam melhorar no sentido, vou falar mais amplo, porque aqui eu estou comparando com o pro skater, que já é uma coisa de mentoria mesmo, de ter um aspecto mais profissional, no sentido não de profissional manobra, mas profissional de como ele entra ali no meio do skate, né? Mais ou menos isso. Isso. Como ele vai direcionando O a lance do carreira Pro dele. Skate, isso, envolve essa parte também de você gerir, inclusive, né, dar direcionamento, encaminhar para patrocinadores, porque querendo ou não, a ideia aqui é formar skatistas, né, e gerar oportunidades em todos os sentidos. Eu, na verdade, estou fazendo o que eu gostaria de ter tido na minha época. Eu gostaria de ter tido uma pista na minha cidade. Eu gostaria de ter alguém para me dizer o que fazer em relação a tal manobra que eu não consigo, né? Então, eu, por exemplo, torci meu pé 3 vezes num crooked. E isso me revoltava, porque, pô, o mesmo erro, o mesmo pé, do mesmo jeito, e eu não entendia como fazer, e eu queria o crooked. Era só alguém me dizer para jogar a pressão no calcanhar, e na hora de manter essa pressão no calcanhar, você dá uma lançadinha do nole, e o pé de trás você dá uma puxadinha assim, meio que quase com uma meia-lua, assim, para baixo, e você conseguiria arrancar o teu crooked, né? Deixar o seu corpo cair para fora da borda um pouquinho antes de arrancar. Então, coisas simples que se alguém me falasse, eu não tinha torcido meu pé 3 vezes. Eu estaria num outro patamar como skatista, vamos dizer, porque eu fiquei 6 meses parado, 9 meses parado, sendo que eu podia ter andado aqueles 9 meses de skate. Então, essas coisas foram me angustiando como skatista, de ver como era difícil você conseguir crescer como skatista, às vezes faltando peças, as peças não eram tão acessíveis. Então, tudo isso foi, poxa, que coisa difícil, né? Por que não pode ser mais fácil? E a gente vendo os gringos com os shapes tudo bons e as pistas boas e aí você começa a também ficar com um pouco de mimimi também, né? Pô, se eu tivesse lá também eu ia conseguir e não sei o que. Aí, como eu comecei a entender que eu não deveria ficar reclamando da minha condição e sim mudar a minha realidade de forma prática, eu falei, não, então já que eu não tenho, eu vou tentar proporcionar. Eu vou tentar buscar e proporcionar, né? Foi nessa que eu comecei a entender que eu tinha que fazer. Essa era a minha missão. A minha missão não era ter a pista, ter o shape, ter as coisas tudo fácil. A minha missão era ter a dificuldade mesmo, passar o problema, ver que aquilo é um problema e criar uma solução para outros. Então, a gente que escolhe, né, se a gente vai ficar ali se martirizando e reclamando e culpando ou se a gente vai fazer diferente para até proporcionar para outras pessoas, né? Eu sempre uso o exemplo assim, se você não teve um bom pai, você tem que ser um bom pai, né? Você tem que aprender com aquilo ali que você sofreu e ser um bom pai. Então é isso, eu não tive oportunidade, então eu estou gerando oportunidade. Então a ideia da Arca é exatamente essa, trazer tudo que um skatista precisa, desde a primeira remada dele até os objetivos principais dele, seja ser um skatista profissional, top one, de alto rendimento, ou simplesmente mandar o seu primeiro flip e estou satisfeito, obrigado professor, valeu, entendeu? Como já aconteceu várias vezes aqui, os alunos têm muitos alunos que saem da nossa escola porque já cumpriram seus objetivos. A ideia dele era poder remar na beira-mar, entendeu? Poder remar na beira-mar, esse era o objetivo. E eu aqui como treinador falando, não, vamos dropar o Ralph também, vamos descer, dar um flip, vamos descer a escada, tal, corrimão. E a galera não quer, então, tipo, não é o objetivo dele, entendeu? Então, se não é, cumpriu a meta, beleza. O centro de treinamento cumpriu o seu papel, né? Uhum. Não é só para atender o atleta. Não é só para atender o atleta. A gente quer atender o atleta também. Mas a gente não fecha a porta para ninguém. A gente ajuda todo mundo a alcançar o seu objetivo como skatista. Então, esse aqui é o foco aqui. Por isso que é Arca. A Arca é para todos, né? Para todos que querem entrar dentro do barco aí.
São todos convidados. Quem escolher entrar, entrou. Quem não quiser, tudo bem, né? Tá tudo certo. Só lembra que vai vir um dilúvio. Cuidado. Cuidado. E, cara, é muito bacana, porque assim, né, possibilidades de trabalho relacionadas diretamente ao ensino do skate, mas ao mesmo tempo tem todas as outras habilidades e aprendizados que você usa para manter, você coloca em prática para manter a arte, né? Que é conduzir um negócio, né? Ter uma visão do que precisa arrumar ali, organizar o espaço, a manutenção da pista, né? Madeira exige ali um cuidado, uma atenção constante. Enfim, a estrutura ela é bem ampla, né? E nisso temos aí diversas possibilidades do que o profissional do skate, pelo menos na educação física, consegue fazer, né? Então, acho que quando você traz essa questão de permitir a todos, dentro do que eu consigo entender, até você falando aqui, você consegue passar para o skatista, para a pessoa skatista que está interessada em aprender mais sobre isso, que é bem amplo, né? Mas a questão também é estudar e conseguir ter visão disso tudo e coragem, né? Se preparar e falar, Com certeza. putz, é hora de me jogar, né? É hora de dropar, como eu costumo falar. Drop e vai para cima. É hora de dropar. Entende? Então isso é bem legal. E cara, pensando nessa coisa mais ampla, né? Porque a Arca é ampla pra caramba. Tem a gestão esportiva, tem a gestão do próprio negócio em si, a gestão educacional da coisa. Eu não sei nem se divide tanto assim, né? Mas uma coisa que eu tenho gostado de me chama a atenção ver é como a visão institucional, né? Ela acaba sendo ali passada para o time de instrutores, para o time de professores, né? Aí na Arca, como é que acontece? Você tem um time de instrutores, como é que acontece este treinamento para que eles compreendam também como é que é essa visão da Arca, visão Ricardo Brasília? Então, hoje a gente tem 2 professores aqui na Arca, né? Já passaram alguns pela Arca aqui, inclusive depois daqui foram atuar também por seus próprios projetos, né? Que a gente formou. E hoje a gente opta por buscar profissionais de educação física que queiram dar aula de skate, né? Que sejam skatistas e que queiram dar aula de skate. Eu não vejo como indispensável o profissional da educação física ser skatista para dar aula de iniciação. Desde que ele tenha um bom método, conheça esse método. Ele tem que se inteirar na modalidade, inclusive despertar o interesse. Dificilmente a gente encontra, por exemplo, um profissional físico que não anda, né, e que queira trabalhar com skate. Ele se interessa, começa a trabalhar com skate e andar de skate também. Ele mesmo entra na própria jornada, mas ele conhece o método. Ele sabe o que ensinar e como ensinar, né? Ele sabe o que fazer, como fazer. Então ele tem as ferramentas para ensinar, por causa que o método aqui ele é bem estruturado nesse sentido. A gente tem todos os exercícios mapeados, tem tudo certinho, a sequência cronológica do desenvolvimento e tal. Então, nesse sentido, a gente consegue ensinar qualquer pessoa a ensinar skate, por exemplo. Claro que quando começa a entrar num alto rendimento, começa a entrar coisas muito minuciosas da forma como se faz a manobra. Então, o cara realmente tem que ter experiência, né, de skate, experiência prática de skate. Agora, para iniciação, não. Para iniciação é tranquilo, assim. Mas a gente busca profissionais de educação física, e se for skatista e não tem ação, a gente estimula a entrar no curso. Porque eu, como profissional de educação física, eu sei a diferença que é dar uma aula de skate com o conhecimento da educação física e dar uma aula de skate sem o conhecimento da educação física. Não que todos os profissionais de educação física vão dar uma boa aula de skate, não. E nem também que um cara que não tem a formação não vai dar uma boa aula de skate. Não é isso. Mas a pessoa que tem o
curso de educação física, ela tem uma probabilidade de dar uma aula melhor, porque ela tem ferramentas a mais para ela utilizar. Ela tem alguns conhecimentos que ela adquiriu na universidade que auxiliam muito nessa parte de como gerir a aula e tudo mais. De qualquer maneira, tem aquela coisa do talento nato, né? Da pessoa que nasceu para aquilo. A pessoa tem um tino para professor, ele tem paciência, ele sabe organizar bem as coisas, estruturar bem, entender de pessoas. Então, tem várias coisas assim que compõem a característica de um professor, né? De um professor, de um treinador. Então, mas é uma escolha até por questões assim legais, que a gente optou por buscar profissionais de educação física para dar aula aqui. Eu tenho lá o meu registro no CREF, né? E tem também os registros de empresa vinculados ao CREF, e existe ainda o lance da fiscalização em relação a isso. Por isso que eu tenho estimulado todos os meus amigos que dão aula de skate, que não fizeram educação física, eu fico sempre estimulando. E já foram alguns já que entraram no curso por conta disso, entendeu? Pelo estímulo. Eu acho que a gente não pode restringir ninguém a trabalhar com isso, eu acho que a gente tem que estimular. Mas estimular também a buscar a informação, né? O aperfeiçoamento. A pessoa não se acomodar ali só com a aula que ela está dando ali, pronto, né? Ela buscar melhorar cada vez mais o trabalho dela. Então, aqui na ARC, a gente busca esses profissionais, por isso que é um pouco mais escasso. Senão, a gente estava cheio de professor dando aula aqui dentro, inclusive alunos nossos que começam a andar bem, a gente poderia estar direcionando como professor, mas ainda não é uma escolha que a gente fez. Se chegar um dado momento que o CREF falar que é tranquilo, que está tudo certo, a gente faz. A gente tenta também não fugir muito da legalidade da coisa, né? Mas, assim, já trabalhei com professores aqui que não tinham a formação, porém, entraram no curso. Eles entraram no curso, quer dar aula aqui? Vamos dar aula aqui, mas entra no curso e aí a gente começa a dar aula. E a pessoa começou a dar aula, né? Teve alguns que começaram a dar aula, viram que não era, eu fiz algumas coisas de teste. Na verdade, quem dava aula era eu, não a pessoa, ela só ficava do meu lado, ela não tinha entrado no curso ainda. Mas ela via o que era e, não quero dar aula. E aí desistia de dar aula. Então, era até melhor que não tivesse entrado no curso mesmo, de educação física. Mas é esses dois caminhos que a gente faz. A gente busca o profissional de educação física e tenta trazer para o skate, e tenta levar o skatista para a educação física, para a gente conseguir ter os profissionais aqui. Mas é super difícil essa mão de obra, ter esses dois conhecimentos, né? E por isso que hoje a gente tem um quadro bem reduzido de professores aqui. Então, é eu e mais 2 professores no momento, né, aqui na ARC. E aí a gente tem um método próprio e a gente faz o treinamento aqui. Eu vou passando toda essa metodologia para eles, né? Legal. Eu gostei bastante dessa visão, né? A questão não é proibir o skatista de dar aula, mas sim incentivar, porque, de fato, o conhecimento ali permite que ele consiga ampliar o leque dele, as possibilidades de aula, né? Consiga empreender como você fez, consiga seguir vários caminhos ainda dentro do skate, né? E falando destes vários caminhos, conta um pouco, né? A parte do grupo de estudos que vocês têm, porque a gente já conversou bastante sobre produzir artigo. Como é que isso tem rolado por aí? Então, esse é um projeto que é o IDES, que a gente chama, é um projeto interno, interno à Arca, né? Um projeto dentro de outro, né? E a ideia é desenvolver a modalidade no meio acadêmico, escrever sobre skate, estar agregando valor para a comunidade do skate com estudos, né? Pessoas que estudam bastante em determinadas áreas, por exemplo, você na psicologia do esporte, e trazer o teu conhecimento para analisar coisas referentes ao skate. Um profissional de educação física, trazer o olhar dele também para a modalidade do skate, trazer esses especialistas, né, do meio acadêmico. E também fortalecer o meio acadêmico com esse tipo de informação, porque, querendo ou não, tem pouco estudos relacionado ao skate. E como a gente já tem estrutura
aqui, a ideia é tornar meio que um local de estudo também, de, pô, vamos testar tal manobra dessa forma, vamos usar tal ferramenta para ver se funciona. Então, é meio que testar algumas coisas para ver o que pode ajudar o skatista a evoluir mais rápido, a se machucar menos, a ter mais coragem. Então, tudo isso faz parte da ideia do IDES, a gente analisar de que forma que a gente consegue encontrar caminhos, né, para auxiliar o skatista ainda mais. Então, seria meio que um braço da Arca aí para desenvolver a modalidade nesse meio, no meio acadêmico, até para acelerar o processo de evolução do skate. A gente vê que muitas modalidades aí cresceram porque fizeram estudos em cima da modalidade e aí descobriram lá, eu lembro muito de um estudo de tênis, que o cara sacava com o cotovelo flexionado e aí analisaram o cara que fazia o saque com o cotovelo estendido e a velocidade do saque dele era muito maior, só porque ele estendia o cotovelo, e aí os caras falaram, estende o cotovelo. E a galera começou a sacar mais forte. Então, imagina isso no skate, né? Seria uma análise cinesiológica do movimento, né? Ver qual que é o estudo daquele movimento, por exemplo, para um 3/6. Eu já fiz isso diversas vezes testando em mim, e deu super certo. Manobras de big spin, backside 3/6, frontside 3/6, laser flip, todas elas têm o mesmo conceito de girar no mesmo eixo. E quando eu descobri isso, analisando coisas, informações e formas de bater o tail e formas de olhar o skate, eu comecei a ver que tem uma ciência por trás do skate. Existe uma matemática, existe uma física, existe uma ciência própria do skate. Ela é uma ciência. E eu tenho estudado isso desde 2010. Essas coisas. Na verdade, desde antes, porque como skatista, eu nunca tive facilidade de aprender manobras. Tinha amigos meus que olhavam, entendiam o que era a manobra ali e saía fazendo. Fazia umas 10 tentativas ali, já estava fazendo a manobra fácil. Eu tinha condicionamento físico bom, habilidade motora boa. Para movimentos básicos eu conseguia, mas quando começava a ficar muito complexo o negócio, eu já começava a embolar. Eu já não entendia e não conseguia. Aí eu tinha que entender para conseguir fazer. Aí eu comecei a observar padrões de movimento, padrões de várias coisas, e fui mapeando esses padrões para conseguir executar as manobras. Então eu entendia que sempre que eu botava o pé de tal forma, funcionava assim. Se eu batia em tal direção, funcionava assado. E aí eu fui descrevendo isso para mim como skatista. E usava isso, né, na hora de andar de skate. Então muitos amigos meus perdiam uma manobra assim. Pô, como é que tu não perde manobra? Porque eu entendo o que eu estou fazendo. E o cara só fazia porque tinha o feeling da parada, só sentia e fazia. Então, se ele ficava um tempo sem andar, perdia a manobra. E aí eu comecei a escrever, e isso já fez parte do método. O método veio desde lá quando eu comecei a andar. Aí, quando eu entendi sobre metodologia do esporte, eu comecei a escrever, a categorizar as coisas e entender a ciência do skate, né? Então, imagine um estudo científico com vários profissionais de várias áreas estudando com vários olhares. Imagina a evolução que não vai ter, tanto para quem ensina quanto para quem anda de skate, né? Vai ser animal. Exato, cara, exato. Porque, por exemplo, quando fala aí você aí na Arca, por exemplo, você tem um ambiente controlado para fazer esses estudos, né? Para a galera que está assistindo, quando falamos de pesquisa, falamos muito também de um ambiente controlado, onde a gente vai testar pouco a pouco cada variável ali daquele estudo, né? Para um pop melhor é o quê? Né? É o cara conseguir chutar para baixo, mexendo o calcanhar junto, enfim, é descrever cada etapa de uma coisa complexa, por exemplo, que é um olho, né? Assim, por exemplo. Então, o ambiente acadêmico ele exige de certa forma esta lente de aumento em cima de um determinado fenômeno, né? E tem muita coisa, né? A biomecânica, a cinesiologia do movimento, né? Analisar os padrões do corpo que ajudam ou não no melhor aprendizado da manobra. E eu acho que isso que você está falando, a descrição da manobra, é importantíssimo também. Eu também tenho dificuldade em muita coisa. Né? Então, paro, assisto o vídeo, analiso, tem a questão do corpo, né? Porque, por exemplo, só pegando o exemplo de vídeo de drop, né? Fazia anos que eu não dropava, anos.
E, enfim, a gente sabe que tem um medo ali de cair, de se machucar no drop, né? Eu fiquei assistindo vários vídeos e nenhum vídeo me trazia o que eu precisava, né? E depois teve um único vídeo que eu assisti que ele me lembrou uma coisa que era importante, que era falar, você vai jogar o corpo antes. Mas antes, nenhum vídeo falava, ó, você vai jogar o corpo um pouco antes. Só falava, você vai colocar o pé aqui e vai dropar. Tipo, tá, isso eu sei. Então, olha só o quanto o refino da descrição faz uma mega diferença, igual você foi categorizando, foi descrevendo para você mesmo e foi chegando perto do que trazia a percepção global da manobra para você. Exatamente. Cara, eu, na verdade, assim, às vezes os alunos falavam, eu assisto os canais do YouTube e tal. Tem algumas dicas que você consegue pescar ali, mas é que nem eu falei, são skatistas tentando ensinar skate. Não necessariamente o cara saber fazer, ele sabe ensinar. Então, isso que é o problema. O cara ele tem que estudar o movimento, ele tem que estudar, ele tem que trabalhar com aquilo, ele tem que testar aquilo ali com alunos, por exemplo, né? Ou com pessoas que já fazem, para você entender o que funciona e o que não funciona. Então, ao longo desses anos aí trabalhando com a Arca, eu descobri muita coisa que funciona e não funciona. E testando em mim também. Então, os detalhes técnicos não é todo mundo que percebe. E muitas vezes percebe no feeling, mas não consegue transmitir isso em palavras ou em exercícios, né? Então, isso daí é que é o complicado. Até as minhas aulas, às vezes, eu fico me policiando, porque às vezes eu quero falar uma coisinha e quando vai ver, cara, já deu 10 minutos de vídeo. E eu fico, caramba, velho, será que o cara vai assistir? Mas é porque às vezes eu tenho tanta informação das coisas que eu absorvi ao longo desses anos de aula, né? Que eu não consigo falar pouca coisa, porque eu acho que uma dessas coisas vai ajudar o cara, né? Pode ser que muitas das que eu falei ele já sabe, ele não precisa, mas às vezes é aquela ali que ele precisa. E se eu não falar no vídeo, por exemplo, na videoaula ali que a gente tem, né, nos treinos online, se eu não falar, vai saber se eu vou ajudar o cara ou não, né? Daí agora eu tô meio que adotando um método seguinte, eu falo pouco, o principal, e o que é de dúvida, a pessoa vai na parte de dúvidas lá e pergunta. Ainda não estou conseguindo. Então manda lá o teu vídeo, eu vou analisar e vou dizer o que está faltando, né? O que tu está errando. Porque aí eu consigo ir direto na veia do problema da pessoa. Ali, o teu problema é esse, você não está fazendo isso. E esse é o problema. Tipo, no drop é exatamente isso. Muitas pessoas não deixam o corpo entrar no ângulo da rampa primeiro antes de fazer a pisada. Elas já vão pisando junto com a entrada do corpo. E aí o corpo vai para trás, porque o skate acelera. Então você tem que antecipar o corpo primeiro, entrando ele no ângulo da rampa, para depois abaixar a perna. Né? E tem vários outros detalhes no drop. Eu vou te presentear com a aula de drop daqui da Arca para você olhar todos esses detalhezinhos. E aí beleza. Você vai ver, é bem legal, assim, tem todos os pontos. E esse é o complexo da coisa, né? Como professor, você vai se desenvolvendo. Exato, né? Porque, por exemplo, depois desse vídeo que eu assisti, quando deu a dica exata que eu precisava, que era, cara, você vai jogar o corpo, né? Você falou entrar na angulação da rampa antes de pisar. Dia seguinte eu fui pro jockey e dropei. Assim, coloquei e dropei, entende? Sim. Então, essa é uma parte muito importante mesmo. Depois eu vou mandar uns vídeos de nose slide para você, que eu estou tentando muito e não tá saindo. Manda, pode mandar. Já vou te dar todas as... Eu publiquei sobre o nose slide no Stories, acho que há 2 meses atrás. A gente está com um projeto novo que é fazer lives de dúvidas, né, de manobras, que são as live tricks. E aí nessas live tricks ali eu vou estar tirando a dúvida de todo mundo ao vivo. Porque eu estava fazendo tudo pelo Stories, né? Só que muita gente perdia os Stories. E aí, tipo, quando eu ia ver, já passou a dica que ela, né, queria pegar. Ela precisava. E aí eu tenho que ficar sempre regravando a mesma dica. Então, acho que uma live que eu pensei, e aí começar a fazer essas live tricks aí, tenta participar que eu vou tirar todas as dúvidas ali também. Legal. E Brasília, pra gente finalizando, cara, você que está aí no campo de batalha,
né, também. Quais são as suas perspectivas para essa área das ciências do esporte dentro do skate nos próximos anos? Cara, agora com esse lance do skate olímpico, só vai para frente, cara. Só vai crescer, eu acredito, né? A gente não tem como prever futuro, mas é o que normalmente tem acontecido com as outras modalidades que se tornaram olímpicas. Ter um investimento massivo nessa área do estudo. Então, acredito que vai ter muita verba do governo, verba de empresários entrando para fazer centros de treinamento. Todo esse sonho que eu tinha lá na época e eu estou construindo aqui com a Arco, acredito que vai ser realizado por vários outros empresários e o skatista ele vai se beneficiar disso. Por isso que eu não sou contra. Eu sou contra você perder toda a característica do skate, como lifestyle, como cultura. Eu acho que isso tudo tem que ser preservado. E eu acho que esse é o papel do skatista. Não é o papel do profissional do skate, e sim do skatista profissional, do skatista amador, do skatista iniciante, da galera que curte o lifestyle. O papel do profissional do skate, que é aquele cara que é o psicólogo do esporte, o educador físico, os empresários, essas pessoas elas vão cuidar de tornar o skate rentável para todos que estão envolvidos na cadeia, inclusive para o próprio skatista. Então, eu acho que o skate como esporte olímpico vai trazer grandes oportunidades, inclusive da gente disseminar essa cultura do skate, da amizade, de um ajudar o outro, de você colocar à frente da competição a superação pessoal e coletiva de todos, que é o que o skate traz, né? Todo mundo aplaude a manobra um do outro. E isso não tem em outros esportes. A gente não precisa necessariamente ir contra o skate olímpico. A gente, na verdade, tem que ir para o skate olímpico para levar essa cultura. Quem sabe a gente tendo uma postura diferente lá na Olimpíada, torcendo, aplaudindo o cara que ficou em primeiro do outro país. Quem sabe essa cultura, se o skatista tiver essa consciência na hora que estiver lá no pódio, como terceiro lugar, ou às vezes lá no banco, o cara tá aplaudindo a galera lá, sei lá quem vai estar lá no primeiro lugar ou no segundo e terceiro, mas aplaudindo esses skatistas com alegria e com sinceridade. Quem sabe isso não vai ensinar outros esportes ali que a rivalidade se tornou maior do que, né, a superação individual do atleta, do skatista, do jogador ou de quem quer que seja que esteja ali. Né? O esporte pelo esporte em si, a vitória pela vitória não é válida. É válida tudo que carrega além disso. Todo, né, você entender a história daquele cara que está ali. Tá, como que ele chegou em primeiro? O que ele passou? Aí conhece a história dele, pô, realmente o cara merece estar ali, velho. Não interessa se ele é do Japão, dos Estados Unidos, se ele é... O cara tinha que estar ali naquele lugar. E você ficar feliz por ele. Cada um tem a sua história, né? Então, o skate talvez possa trazer essa cultura para outros esportes, né? Ser um bom exemplo nisso, né? Que se perdeu em alguns esportes, né? Não em todos, mas em alguns se perdeu. Você vê que a rivalidade é muito grande e passa por cima, às vezes, inclusive do jogo limpo, né? A galera começa a querer ganhar a qualquer custo. Isso não é a visão do skatista. Eu acho que a galera tem que treinar para ganhar, tem que andar para ganhar, mas não é o foco principal. Você vai fazer isso para você... Eu sempre digo, né? O skate ele não é um esporte de superação de pessoas, e sim de superação pessoal. Você vai para ganhar de você mesmo ontem, né? Você vai para ser melhor do que você na última competição que você foi. Então, qual que vai ser a sua melhor versão naquele evento? Se você ficar em primeiro lugar, sendo a melhor versão, parabéns para você, você foi vitorioso sobre você ontem, né? Vamos dizer. Se você ficou em terceiro e você foi melhor do que o teu outro evento, você está em primeiro para você também. Você pode não estar em primeiro em relação ao outro, mas quem disse que você tem que ganhar do outro, entendeu? Então não é um esporte de superação de pessoas, e sim de superação pessoal. Eu acho que todos os esportes deveriam ser assim, tudo na vida, né? Na verdade, você está competindo profissionalmente com outra pessoa, você não sabe da realidade dela, se ela teve mais condições, se ela tem um talento diferenciado.
beleza, cara, é o seu momento, respeite isso, né? Então, o skate tem isso, e o medo do skatista eu vejo que é esse de, vai virar esporte olímpico e aí vai se perder a essência. Vai se perder se a gente deixar isso acontecer, né? Mas a gente não precisa também tirar a oportunidade do skate para as Olimpíadas e trazer todo esse investimento para dentro do nosso esporte, para a gente disseminar a nossa cultura, disseminar tudo isso que o skate é, né? Isso é uma grande oportunidade no meu ponto de vista, né? Vai ter pessoas que talvez não vão concordar, mas para mim é uma grande oportunidade. Agora, o papel nosso é cuidar, né? Justo. Bacana. Creio que seja bem por aí mesmo, né? O skate tem várias vivências, várias formas de se ver, mas a primeira superação é a individual, né? Todos os skatistas, por mais que o cara veio da rua, veio da pista pública ou da pista privada, todos eles enfrentam a lei da física, né? Essa é a primeira coisa que está ali desafiando a todos, né? E quando você fala da questão de uma certa inteligência para aproveitar esse capital, olha só que engraçado, tudo que você trouxe falando do que seria esse capital é do capital da pessoa trabalhando em prol da pessoa. Entende? Do skatista dando aula para aquela pessoa, para que a outra pessoa alcance ali um nível de satisfação, do skatista entendendo melhor como reverter os benefícios da Olimpíada, porque não dá para falar que não, né? O projeto social que está correndo atrás de patrocínio, o skate nas Olimpíadas, esse projeto social consegue chegar numa empresa e falar, me dá um suporte para continuar causando impacto aqui, onde eu moro, na minha região, né? Então, o ponto forte do skate é a utilização do capital social, né? O trabalho de pessoa para pessoa. Tem os aspectos financeiros, assim, no sentido dinheiro? Tem, né? Mas você mesmo falou, foi um tempo de caminhada para conseguir fazer a arca funcionar, né? Muita preocupação para pensar em como manter a arca. Então, dentro do que eu tenho entendido, conversando com você e com várias outras pessoas e convivido e vivido junto, né? A grana, de certa forma, se a pessoa entrar pensando nisso, putz, talvez você vai ralar muito e não vai conseguir chegar onde você acha que você pode chegar, né? Porque a primeira coisa que você tem que capitalizar no skate é o capital social, a relação da pessoa para a pessoa, né? E essa relação da pessoa para a pessoa foi o que sempre manteve essas características próprias do skate na relação com as marcas, com as lojas e por aí vai. Perfeito. Todas as coisas são feitas de pessoas, né? Os problemas são das pessoas e quem cria as soluções são as pessoas, né? Então, tudo é pelas pessoas, não o dinheiro em si, ele não é nada, ele é um meio, na verdade, ele não é um fim, né? Ele é um meio. Ele é um meio de viabilizar, ele é um meio de representar algo, né? Ele representa algo, mas ele não pode ser o fim em si próprio, ele não pode ser nem o problema e nem a solução, né? Ele é o meio. Quem tem problemas são pessoas, as pessoas têm problemas, então a gente tem que criar soluções para elas. Acho que a visão do empreendedor é essa, o cara ele entende que existe um problema, não se conforma com aquilo, começa a buscar uma solução e oferece aquilo ali. Como aquilo ali exige um custo de tempo, um custo de desenvolvimento, se paga por aquilo. Mas tem várias formas de você criar meios e mecanismos de tornar isso acessível, inclusive gratuito, para quem tem o problema, desde que alguém que não tenha financie aquilo. E aí é que está a inteligência, né, das coisas. Por isso que se fala muito hoje do autossustentável, para que você consiga gerar uma cadeia que você resolva vários problemas com as próprias pessoas que têm o problema resolverem os seus problemas. Então, você, por exemplo, vamos dizer que aqui o skatista quer ser um menininho lá de um bairro mais pobre, quer ser skatista e não tem condição. Não, vem cá, vem para cá, vem aqui. Eu começo a ensinar o cara,
estimulo ele a estudar, a fazer educação física, ele vai lá, se forma, daqui a pouco ele está dando aula aqui dentro do CT, ele está gerando oportunidades novas para outros meninos, né? E criando novos professores e com a própria força de trabalho dele, com a própria energia, com a própria inteligência, talento, com o esforço que ele teve para construir aquilo. Então, o ProArca se tornaria autossustentável por isso, vamos dizer. Eu formei uma cadeia que se retroalimenta. Então, tem várias formas de você criar isso, né? A proporcionar de forma gratuita. Enquanto algumas pessoas têm condições de pagar, elas financiam essas pessoas que não têm, né? E porque o recurso está aí. Você tem que, na verdade, ir atrás dele, que é o meio. E aí você não vai pedir nada para ninguém. Você vai oferecer uma oportunidade, né? Talvez o que eu tenho aqui é interessante, o espaço de patrocínio aqui das paredes é interessante para alguém que quer fazer sua divulgação. Então, eu estou resolvendo o problema de um outro empresário e ele está resolvendo o meu. E o daquela criança que não tem dinheiro para comprar o shape, porque eu pego aquele dinheiro ali do espaço publicitário e direciono para comprar shape para a criança. Então, tem vários caminhos da gente criar, gerar valor, resolver problemas, né? E criar soluções, sem tornar o dinheiro o fim, porque ele não é o fim, né? Aulas, aulas, aulas. Nunca Valeu, foi. Brasília. Aulas, muito bom, muito bom. E, cara, indo para o fim, né? Gostei bastante. Considerações finais, Brasília. Aquele alô, aquele salve, o que você gostaria de falar que eventualmente não tenha rolado aqui. Enfim, espaço é teu. Legal. Primeiramente, agradecer, Alberto, pela oportunidade de estar apresentando aí meu trabalho, minha pessoa, tudo que está sendo feito aqui. Te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo, porque realmente é um trabalho nobre. Você está colocando todos os seus talentos em prol do skate. Foi o que eu fiz também. Eu entendi algo e vi que eu deveria contribuir com essa comunidade. E convido a todos a conhecerem um trabalho mais de perto, né? Se quiserem seguir lá no Instagram ou seguir a Arca ou conhecer um pouco mais, se quiser perguntar, pode mandar um WhatsApp. Basicamente é isso. Eu estou aqui para ajudar, para fazer a minha vida ser útil para vocês, né? Para essa comunidade. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Então, convidar todos aí que acham que eu posso trazer algum tipo de solução para a sua vida. Eu estou aqui e acredito que vocês vão trazer para a minha também. Então, é assim, uma comunidade, um constrói com o outro, um contribui com o outro. E convido vocês a fazerem parte disso daqui também. Isso aí é um convite a todos. A Arca está aberta para todos aí. Boa, fechou, fechou. Brasília, muito obrigado, tá? Obrigado por disponibilizar teu tempo, dividir tua história, dividir tua caminhada aqui, tá? Satisfação minha conversar com você e vamos que tem bastante coisa aí pela frente, né? E para você que chegou até aqui, espero que você tenha gostado, né? Eu sempre converso com Brasília e sempre temos bons papos ricos, né? Vou deixar aqui embaixo do vídeo os canais, Instagram da Arca, o Instagram do Brasília. Tem alguma dúvida, quer aprender alguma manobra, outra vez não necessariamente manobra, mas entender melhor como é que funciona isso tudo, dá um salve no Brasília, que certamente ele vai te dar atenção e te ajudar aí na tua caminhada do jeito que ele puder. Beleza? Enfim, valeu, skatista, um abraço, é nóis!